Hoje nós vamos fazer um vídeo relatando assuntos diversos da política. Pau neles, inclusive nos defensores de políticos ladrões. Veja bem, senhores, de 2003 até 2022, final de 2022, dezembro de 2022, 31 de dezembro, né? Janeiro, assumiu novamente Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula foi acusado de estar envolvido na Petrobras, né? Por que ele foi acusado da Petrobras? Porque ele colocava os gerentes, os presidentes da Petrobras, os diretores, a pedido do Centrão, né? Do MDB, do PSDB. E depois deu aquele estouro da roubalheira da Petrobras. Mas esses caras já roubavam desde a era Sarney. O Paulo Francis, inclusive, alertou que eles tinham dinheiro na França e no paraíso fiscais. Como ele morava nos Estados Unidos, foi processado lá nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, quando você não prova, a indenização é muito alta. E ele foi condenado e teve até um infarto e foi embora. Então, o que o Lula fez? Porque o Lula, ele quer viajar, ir para os outros países, ajudar os africanos, né? Os argentinos, não é verdade? Ir para a França, para a Inglaterra, para a Espanha, para a Alemanha, se tornar da Rússia, né? Uma personalidade mundialmente conhecida. Então ele chegava e dizia para o Zé: ô Zé, resolve tudo aí, né? Aí veio o mensalão. O mensalão ocorreu no governo Fernando Henrique, para a reeleição. Tanto que teve um cara do PSDB que foi condenado a 20 anos, né? Porque ele praticou o mensalão e foi condenado, né? Era um governador mineiro, cujo nome agora não me lembro, tem muitos anos isso. E o Lula é o toma lá da cá. Toma lá da cá. Não tem jeito. Agora ele está dando ministérios. Olha quem que ele botou, o Juscelino. Aliás, é uma desonra esse cara com o nome de Juscelino, né? Porque Juscelino é um cara íntegro, honesto, direito, grande político, grande líder. Como faz falta esse país? Juscelino, o Tenente Coronel Oliveira, Juscelino Kubitschek de Oliveira, Tenente Coronel médico da Força Pública de Minas Gerais. O que ele fez agora? Está dando ministério, o Lira quer a Caixa, não é verdade? É absolvido lá pelo Gilmar Mendes, é arquivado os processos que tem contra ele, os assessores dele são flagrados com milhões lá na estante. E o Lula está dando. E deu o Juscelino agora, né? O ministério. Só que o Juscelino já vinha roubando desde o governo passado, anterior, porque ele recebeu as verbas do orçamento secreto. Aí mandou fazer uma estrada de 7 milhões que custou até a fazenda da família, né? Aí agora a prefeita foi retirada pelo Barroso, né? E bloquearam 800 e poucos mil reais dele. Por quê? E aí quando eles falam, é o ministro do Lula. E o Lula não toma vergonha na cara. Ao invés do Lula entrar com uma ação no Supremo para suspender os efeitos da lei de impeachment, que remonta a 1950, até que venha uma nova legislação para que ele não fique na mão de um ladrão corrupto, safado, pilantra, tá entendendo? Que tem que dar ministério, senão não consegue governar. Ele não faz isso. Ele fica dando ministérios, contrariando inclusive a sua esposa Janja, que eu tenho notícias de que ela é contra isso terminantemente. E ele fica viajando para lá e para cá e levando o barco. Realmente tem que mudar, porque de vez em quando aparece aí deputados do PL entrando com uma série de pedidos de impeachment. O Bolsonaro foi o cara que teve mais. Eles querem ultrapassar agora o Bolsonaro com o Lula, para dizer que o Lula é pior que o Bolsonaro. Mas não é não. O Lula
compactua com essa roubalheira, mas não é pior que o Bolsonaro. Não é verdade? Isso aí, porque o Bolsonaro é extrema-direita nazi-fascista. Não tem jeito. Tá entendendo? Mas o Lula não é o ideal, porque ele faz isso. Essa política de toma lá da cá. Agora, a mesma coisa foi o Temer. O Temer recebeu 2 denúncias do Ministério Público e foi tudo arquivado. O primeiro relator pegou pesado, aí trocaram o relator. Quer dizer, rolou grana, não é verdade? E aí foi assim. Agora, a Dilma Rousseff não tinha toma lá da cá. Dilma Rousseff foi secretária de Fazenda de 2 governadores do Rio Grande do Sul. E foi emprestada ao Lula porque o ministro da Casa Civil dele começou a fazer merda, Zé Dirceu, né? Roberto Jefferson caguetou ele e disse que o Lula era inocente e sabia de nada. Sai daí, Zé! Tá traindo o presidente. É assim que ele falava, né? Não é verdade? E hoje é bolsonarista, quis dar bala, tiro em tudo que é lugar. Tá entendendo? É claro, porque ele colocava o Dudu Baraninha para trabalhar lá no gabinete dele e nem ia lá, só recebia grana. É o nepotismo cruzado que eles faziam, né? E eles são... O Ciro Gomes não fazia isso. O Ciro Gomes é um cara íntegro, honesto. Tá entendendo? Mas, infelizmente, você só tinha esses 2 caras. E aí tem que votar no menos pior. Não é verdade? Então, o que acontece? O Brasil hoje, ele tem 2 polos. A extrema-direita negativa, né, nazi-fascista, né, que são os bolsonaristas, e o centro. Lula nunca foi de esquerda. O Golbery sempre falou isso, Golbery do Couto Silva, general, a eminência parda. O Lula é um fanfarrão, ele quer brincar, tomar uma cachaçinha e tal, e apoiou ele para poder derrotar o Brizola, tá entendendo? Ele foi o cara que ajudou a criar o PT para derrubar o Brizola. Eles tinham um ódio do Brizola enorme, porque eles conseguiram eliminar todo mundo, né? Castelo Branco, Juscelino, Jango e Lacerda, mas Brizola não, porque Brizola é guerreiro, ficava lá no mato, para lá e para cá, até ser salvo pelo Soares, que era o presidente de Portugal, que botou ele para morar numa casa extremamente vigiada, com escolta, até que veio a anistia e ele voltou para o Brasil e conseguiu ser eleito governador. E tentaram fazer uma fraude, porque naquela época era voto impresso, né? Então era muito mole fazer fraude, né? Quantos foram eleitos com voto impresso pela fraude? Entendeu? Então, o que acontece? Dilma Rousseff, presidente honestíssima, como ela não tinha toma lá da cá. Quando ela chegou, tirou logo o Sérgio Grabielli, presidente da Petrobras, e botou a Graça Forte, expurgou todo mundo. Aí ficaram na bronca, né? Ficaram na bronca, porque cadê a fonte de corrupção, de propina? Com ela não tinha. E ela fez um grande serviço para a nação, né? Ela mostrou à sociedade o que foi a ditadura militar, os terroristas de Estado, as práticas criminosas, as torturas. E tem um cara aí que faz apologia a torturador, ao Carlos Alberto Brilhante Ustra, e diz que é cristão, que é Deus, Pátria e Família, né? É o slogan de Mussolini, era assim lá na Itália, Deus, Pátria e Família. Mas, pô, Jesus Cristo foi altamente, intensamente torturado. Todo cristão deve ser contrário à tortura. Mas esses cristãos que estão aí, que se dizem cristãos, evangélicos, eles foram tomados pelo vírus, né? Se eles, por exemplo, vivessem na década de 40, lá na guerra do nazismo, eles iam dizer que o Lula, o Hitler, nunca fez campo de concentração, nunca mandou matar judeu, não tem prova disso, vão falar isso, como eles falam hoje, né? Todos os crimes praticados pelo governo anterior, pelo chefe do governo anterior, estão aí sendo mostrados. E serão mostrados até o fim, não tem que prender não. Tem que ir mostrando para a sociedade prender. Agora, tem uma coisa, temos que parar com esse negócio de o cara que pratica golpe de Estado, terrorismo de Estado, atentado contra a democracia, ficar naquele regime
das leis das execuções penais. Regime aberto, regime fechado, né? Não, tem que cumprir a pena total. Em Fernando de Noronha. Tá entendendo? Assim é que tem que ser feito. Como era na Ilha Grande, antigamente, né? A Ilha Grande era um presídio que o cara ia para lá e ficava preso. Castor de Andrade teve preso lá, não é verdade? E muitos outros, até artistas, aquele cara que apadrinhava o Roberto Carlos, que eu não me lembro do nome dele, tem até uma casa lá em Pedra de Guaratiba, no momento ele também esteve preso lá. Muitos estiveram presos lá porque não tem que ter papo com ninguém, tá? Tem que ficar confinado. Como não tem pena de banimento, por exemplo, o Napoleão sofreu pena de banimento, foi para Santa Helena e lá morreu, não é? Nikita Khrushchev também ficou na União Soviética, mas ficou num lugar altamente vigiado, né? E assim morreu e foi embora, tá entendendo? Então você não pode deixar fascista aí solto à vontade, que depois eles voltam pior, tá entendendo? E aí não adianta você conversar com essa turma é seita bolsonarista, seita lulista, é seita. Não adianta você falar, por exemplo, se uma juíza fala que as prisões, porque ela é bolsonarista, como a Lindora Araújo é bolsonarista, ela é sábia, ela é sábia. Agora, falar que rasgaram a Constituição, né? Que a Constituição prevê o seguinte: o devido processo legal até se esgotar todos os recursos em última instância, o trânsito julgado. O que fizeram? Botaram em segunda instância. Para quê? Para impedir o sapo barbudo de concorrer em 2018, que ele ganharia as eleições. Você vai ver que o Haddad começou 10 dias antes da eleição a fazer campanha, ficou com quase 47 milhões de votos, porra. Hã? E imagine se fosse o Lula. O Haddad não era conhecido. Que é muito cara que votava no Lula, não vou votar nesse cara, não sei quem é esse cara, não vou lá nem votar. Agora, se fosse o Luiz Inácio Lula, ele teria vencido as eleições. Aí veio Curitiba, um juiz ladrão, Ministério Público ladrão, corrupto, e fez aquilo tudo. E aí veio esse cara que ninguém conhecia esse personagem, nem eu conhecia esse personagem. Eu fui estudar esse cara depois que ele foi lá para o quartel do Exército no dia do soldado, dia 25 de agosto de 2019, e aplaudiu a volta do AI-5 com ele no poder. Estavam lá as faixas, e ele, vocês têm razão, eu concordo com vocês. Falei, pô, esse cara quer ser ditador. Depois eu fui ver no Congresso o que ele falava, qual era a ideologia dele. Eu falei, puta que pariu. Aí alguns colegas meus da medicina, porra, que merda que a gente fez. Eu digo, pois é, a gente tem que conhecer a biografia de cada um. Aí eu fui ver o que o Geisel falava, Jarbas Passarinho falava sobre esse cara, e o Antônio Carlos Madalães, que pediu a cassação dele, quando ele falou que a ditadura tinha que matar 300 mil, e o primeiro seria Fernando Henrique, e uma série de coisas, ele apoiando o Hugo Chávez, que a cartilha dele é do Hugo Chávez, é dominar o judiciário, dominar o Ministério Público, dominar a imprensa, tá entendendo? E o gadinho, burro, idiota, ia atrás dele. E ele enriquecendo, né? Tá entendendo? Essa que é a grande validade. Agora não viu como é que foi o passado dele como deputado, né? O que ele comprou, né? Ele não gostava de usar cartão de crédito, ele não gostava de usar conta corrente, o dinheiro era debaixo do colchão, debaixo da cama, na caixa de papelão, tudo tem isso aí, não é verdade? E passou tudo isso para os filhos e para as mulheres, né? Não é isso? Não tem o Michele, não tem a Ana Cristina, a Missy Ana Cristina, não é verdade? Elas estão aí. Só que ele, com a caneta na mão, ele não deixou investigar as coisas. Você vê que o Noronha arquivou e o Gilmar também arquivou. O Toffoli suspendeu por 10 meses, o COAF, fizeram tudo, porque o cara estava no poder, aí eles queriam botar parentes para trabalhar, né? Comissionados. Eles fazem assim. Bota fulano ali. Aquele Ivo Gandra, que falava que o artigo 42 dá direito às Forças Armadas de ser um poder,
poder. Por quê? Porque o filho e a filha trabalham no gabinete lá, ganham uma fortuna lá, aí ele vai apoiar o cara. Ele sabe como fazer, ele sabe como é que funciona. E botaram esses oficiais do Exército sem caráter, sem honra, para ganhar um bom salário e outras coisas mais, e estavam lá apoiando ele. Mas o Exército que tem caráter, né? Os homens do Exército que tem caráter, que tem honra, não foram na onda, não fizeram. Porque se eles quisessem dar o golpe, eles davam, botavam os canhões na rua e davam o golpe e acabou. Eles não quiseram dar o golpe, tá entendendo? Porque primeiro que muitos sabem a biografia dele, sabe quem foi esse cara, tá entendendo? Agora, com o bolsonarista e lulista, não adianta se discutir, tá entendendo? Teve um cara agora que sempre votou no Lula, depois ele começou a votar no Bolsonaro. E pior que ele é xará do Lula. O Lula é Luiz Inácio da Silva, o nome dele é Luiz. Ele manda pra mim um vídeo, de um cara falando, viu, o Zanin, viu, absolveu o Bolsonaro, porque o Ministério da Saúde falou que não havia crime nenhum no que o Bolsonaro falou. Porra, o Ministério da Saúde é um órgão sanitário. Quem fala sobre o jurídico é a CGU, é a AGU. Tá entendendo o que eu tô falando? Então quem falou foi o Messias, ministro, que foi levar aquele envelope com a publicação do Lula, nomeado ministro da Casa Civil, que o Marreco botou na mídia, erradamente. Ele fala do Delgatti, mas ele fez a mesma coisa que o Delgatti, botou lá. Não é isso? E ninguém processou o cara na época, porque todo mundo queria foder o PT de qualquer maneira. E a Dilma pagou o pato por isso. Tá entendendo? Porque ela não, o que ela fez não podia constituir impeachment de jeito nenhum. Ela não estava com a mala do Aécio, ela não estava com a mala do Temer, ela não estava daquele cara da Bahia que pegaram 53 milhões, que era assessor do Temer, o Gedel. Não estava com nada disso. Ela estava, era prejuízo.